Olá, meus queridos, olá, meus amados. Estamos de volta a mais um Resenha em Graça e estou aqui tendo o privilégio, mais uma vez, de estar aqui com o meu querido Felipe. E quero pedir a você que tem aí, você que está assistindo o nosso canal, possa se inscrever e nos ajudar aí a divulgar a palavra de Deus através desse bate-papo aqui, descontraído e espiritual. Seja você um missionário de Deus aí, nos ajudando a levar a palavra de Deus aí, aperte o sininho aí, se inscreva aí e nos ajude aí, faça a sua parte aí e nos ajude. Se você acha relevante o assunto, tudo que nós iremos falar aqui e que pessoas também possam ouvir e ser edificadas, nos ajude aí a divulgar a palavra de Deus. Amém? E hoje nós estamos com uma palavra, nós estamos com uma pergunta na realidade, né? Que chegou até a nós. Uma pergunta é: por que Jesus teve que morrer? O que é propiciação afinal? Por que expiação? O que é isso? O que é redenção? Será que Jesus, Deus, não poderia salvar o homem sem que Cristo fosse à cruz? Uma boa pergunta, Felipe. E está aqui conosco aqui meu querido Felipe Reis, que vai nos ajudar aí a desembrulhar através das escrituras aí esse tipo de pergunta aí. Você também que está nos ouvindo, tendo alguma pergunta como essa, por favor, deixa aí embaixo aí a sua pergunta, vamos assim interagir e a gente vai da melhor forma possível tentar responder aí. Se nós não tivermos a condição para responder, nós vamos trazer pastores, teólogos aqui, professores também para nos auxiliar aí em responder você. Felipe, e você? O que você acha disso aí? E como nós devemos responder essa pergunta através das escrituras? Deuteronômio, capítulo 21, verso 23. Deuteronômio, capítulo... Antigo Testamento, capítulo 21, verso 23. Deuteronômio 21, verso 23. A revista atualizada diz assim, Deuteronômio 21... 23. 21, 23? Isso. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, assim não contaminarás a terra, o Senhor teu Deus te dá em herança. Uma maldição. Aí está o significado por que morrer na cruz se torna um maldito, né? E é exatamente isso que Cristo realiza ali na cruz. Então, é um cumprimento das escrituras antigas, o que está acontecendo com Cristo. A gente já falou aqui, certa feita, em outras resenhas, que as promessas de Deus acontecem no tempo e no espaço, na cultura certa, no tempo exato. Até ali a gente vê o que é determinado de acordo com a cultura, a natureza de morte para presos como Jesus, que rebatia o sinédrio romano, que rebatia os fariseus. Então a gente vê essa natureza de morte, mas em cumprimento às escrituras antigas, porque ele se faz maldição no lugar de todo aquele que nele crê. Maldito é aquele que for pendurado no madeiro, né? A lei, e assim, todo pendurado no madeiro, que era pendurado no madeiro, era um criminoso, né? Era o mais vil, é o ser humano horrível, uma morte horrível era essa. Mas por que Jesus teve que morrer? Agora, não apenas no madeiro, mas por que ele tinha que morrer? Essa é a pergunta que chegou até nós e vamos tentar aí desembrulhar isso através das escrituras aí. É interessante, a gente continua no Antigo Testamento, né? Por que Deus precisava que os homens fizessem sacrifícios para ele? Constantes sacrifícios, né? Vamos começar por aí. A gente vê que Deus quer comunicar de algo definitivo, né? Porque constantemente se precisa matar um animal, constantemente no Antigo Testamento se precisa fazer um sacrifício para que o povo pudesse ser perdoado. Então a gente vê que Deus requer isto, requer um sacrifício para ter sua ira satisfeita. Mas só que no Antigo Testamento, satisfeita. a sua ira satisfeita contra o erro do homem, contra o pecado, aquilo que causou o distanciamento, né? Dentre o homem e Deus. E o interessante é que mesmo Deus estando irado com o pecado, ele requer o sacrifício para se aproximar do homem. Então, o sacrifício definitivo só Deus poderia dar.
O homem não conseguiu fazer isso É. em todo o Antigo Testamento. E o pecado, na realidade, é a causa disso tudo, né? Por exemplo, porque seria também muito pragmático, seria muito rápida a resposta a gente dizer, não, porque não há, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado, né? Mas houve uma necessidade que eu olho, também quero compartilhar isso aqui também, e é que tudo começa lá no Éden, né? Porque assim, a gente, para responder uma pergunta dessa e nortear isso, o que é propiciação, o que é redenção, o que é expiação, são coisas diferentes, né? E diga-se de passagem que às vezes são poucas pessoas que às vezes têm a noção do sentido exato dessa palavra. O que é a propiciação, não é? E a gente percebe que Cristo ele veio para morrer para satisfazer uma necessidade. O homem pecou, né? Deus criou o homem e o homem tinha plena comunhão com ele. Exatamente. Certo? Tinha plena comunhão com ele. E agora o Senhor ele quis restaurar isso. Porém, o Senhor é justo e santo. Eu gosto muito de uma palavra do Dr. Carson, que ele diz o seguinte, ele falou assim, olha, se Deus salvasse o homem sem que houvesse sacrifício, Deus seria imoral. É até forte isso, né? Então Deus é justo. Então ele, da mesma maneira que ele se irou, ele criou um meio para também desviar a ira dele para todo aquele que nele crê. E o interessante é que para Deus se satisfazer completamente na sua plenitude da sua ira, ter a sua ira totalmente aplacada, ele mesmo precisa enviar o sacrifício para ele. Ele mesmo precisa providenciar. É aí que está um negócio para a gente compreender, né? Porque a gente fala assim, Jesus disse assim, ó, eu vim para dar minha vida em resgate de muitos. Redenção. A quem Jesus pagou. Existem pessoas que até hoje pensam que Jesus pagou o diabo. E não foi o diabo. Nós entendemos que o sacrifício era oferecido a quem? A Deus, né? Desde o Antigo Testamento. Então Cristo ele deu a sua vida em sacrifício ao próprio Deus. Olha só que coisa, né, cara? Quando a gente fala da necessidade de Cristo ter morrido, não tem como a gente falar sobre a propiciação e esse assunto, no meu ponto de vista, sem que antes nós não falamos do caráter de Deus, da sua justiça, da sua santidade e, por conta disso, a sua ira devido ao pecado. Exato. A sua santidade, Deus ele tem todo o direito de se irar. E é uma coisa que quase nós não vemos nas pregações, né? Você já ouviu alguma pregação falar sobre a ira de Deus? Claro que podemos sim ouvir, mas não é uma pregação muito frequente, né? Não é uma pregação muito atraente, né? Dá comichão nos ouvidos de falar. Da mesma forma. Que a gente gosta mais de falar de um Deus de amor, Deus amou o mundo, né? Que Deus ama, mas a gente quase não falamos, ou pelo menos, né, quase não ouvimos a ira de Deus. E é justamente nessa ira que vem agora a providência de Deus para salvação. Aí começa já a clarear o motivo qual Jesus tinha que morrer. Né? Porque a gente vê, olhando para os atributos de Deus, né, as características de Deus, a essência de Deus, a gente vê essa santidade e essa ira por conta do pecado que é pesada. Mas ao mesmo tempo, como caminha a ira, caminha a graça de uma forma muito avassaladora. Em paralelo, né? Porque a gente vê Deus irado com o pecado, mas ao mesmo tempo ele providenciando um sacrifício que só ele poderia fazer, justamente. Só ele poderia se satisfazer, só a pessoa da triunidade poderia satisfazer a divindade, e a gente vê Cristo cumprindo tudo isso, né, como um ente santo, e se tornando esse maldito e esse perfeito louvor que eu acho incrível, que todas as tentativas do Antigo Testamento são frustradas, e em Cristo definitivamente você adentra o Santo dos Santos. Definitivamente Maravilha. Você está Entrar livre. no Santo dos Santos. Definitivamente você vive no Santo dos Santos, em Cristo.
No Antigo Testamento, não, você adentrava. Agora a gente vive. De uma vez por toda, ele ofereceu sacrifícios, adentrou e acabou. Então a graça, ela é avassaladora e nos assusta. Nós não sabemos muito bem, às vezes, lidar com a graça, não. Pela nossa forma como nós julgamos o próximo. E assim, a graça, às vezes, ela é tão assim, tão incompreensível, às vezes, que nós mesmos, às vezes, nos afastamos dela, achamos que não é possível, não, como pode? Né? Como pode isso acontecer comigo? Como pode Deus nos amar assim? Então, propiciação. Me diga aí mais ou menos aí, o que é propiciação, cara? Propiciar significa aplacar, né? Apagar. Aplacar a ira de Deus. Propiciação foi o impacto vertical que se deu o sacrifício de Cristo. Tiveram dois tipos de impacto, o vertical e o horizontal. E propiciação foi o impacto vertical, né? Rasgar o véu, né? A ira de Deus ser aplacada, ser satisfeita sobre aquele mal, sobre aquilo que causava mal em Deus, né? Sobre este pecado. Numa linguagem assim, que chegue à nossa compreensão, né? Porque Deus não tem como nós fazermos mal a Deus, mas claro. assim, é uma coisa que fere a santidade de Deus, né? Exato. Deus é tão santo porque quando o homem peca, ele tem todo o direito de se irar. E aonde existe isso escrito nas Escrituras? Claro, a gente vê o próprio apóstolo Paulo falando em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, lá no finalzinho do versículo 10, que fala que o Senhor Jesus nos livra da ira vindoura, né? Em outra tradução, da ira futura. E que ira é essa? Não é a ira do diabo. É a ira do próprio Deus sobre o pecado. É tão interessante isso, Léo, porque quando a gente entende a obra redentora de Jesus, como pela ótica das Escrituras, a gente vê o lugar do diabo, né? Onde é o lugar dele de fato. Porque a gente às vezes coloca muita coisa nas costas do diabo quando ele não tem essa autoridade, né? Que é Deus que tem essa autoridade toda, né? Sobre a salvação, que é Deus que estava requerendo esse sacrifício, que é Deus que tem a autoridade sobre os mortos, sobre os vivos. A gente começa a abrir a nossa mente para muitos assuntos que a gente, como é que eu vou dizer, setorizava no diabo, né? Muitas coisas. Você canalizava tudo nele, ele é o culpado de tudo, né? E a gente vê a satisfação e o sacrifício perfeito só em Cristo Jesus, porque ele cumpriu com todas as leis que nenhum homem conseguiu cumprir e ele teve que agora ser sacrificado. Por isso Jesus teve que morrer. E por isso ele também disse... Não tem como ter um sacrifício sem morte. E por isso ele disse, se possível, aparta de mim este cálice. Você imagina, né? Jesus, meu Deus do céu, o ente santo, homem, perceber de que em algum momento do seu sacrifício a divindade iria se distanciar desse Deus homem. Vamos dizer assim, desse homem Deus e Deus homem. Porque Jesus foi 100% homem. 100%. Então a divindade se distancia dele. Então, para ele que vive, que é pleno Deus... Justo, porque assim, quando se fala da justiça de Deus, por isso que Jesus ele veio como 100% homem, porque aí habita a justiça de Deus. E tudo, a Bíblia diz que toda necessidade, toda tentação, tudo aquilo que eu e você, toda a experiência, Jesus passou. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve todas essas necessidades, porém, o único que venceu todas essas necessidades sem pecado. Por isso ele a honra, a glória para sempre. Exatamente. Aonde a morte, qual é o vínculo da morte para fazer com que a alma permaneça no Hades? É o pecado, é o aguilhão, o pecado. Mas quando a morte foi até Jesus, quando ele estava no sepulcro, a morte não pôde o deter, como o próprio Pedro diz em Atos dos Apóstolos, e a morte não pôde o deter. Por quê? Não havia pecado algum em Jesus. É o sacrifício perfeito. Igual quando você vê Números 21:9, né? Quando Moisés levanta
a serpente numa haste para que todos, serpente de bronze, Boa, para que boa, todos boa, olhem boa. para ela, é curado quando é picado de serpente vive, né? Era sombra Era algo, já. era uma sombra, era algo físico ali que as pessoas iam ser curadas, iam reviver diante daquilo. Aí Jesus faz uma Já interpretação. apontava para Cristo, Exato. que ele mesmo lá na frente falou, né? Jesus, com autoridade no capítulo 3, né, de João, ele fala que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, somos curados dessa morte espiritual, né? A morte física de Jesus é a maior das derrotas, mas que se transforma na maior das vitórias, porque a morte espiritual é tragada. Benção de Deus. E você falando do Neustan, eu lembrei que quando se fala de Jesus, e assim a gente vê alguns animais que, para representar a Cristo, a gente vê cordeiro, né? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A gente vê o leão da tribo de Judá, né? E por que não colocou um cordeiro, né? Lá. Uma vez eu fui preparar um sermão em cima dessa passagem e eu fui buscar um pouco de conhecimento com quem possa me dar. E o que acontece, cara? Pô, ali a mensagem era o seguinte: a serpente estava representando o pecado. Por que o pecado? A serpente que caía estava ferindo o homem, machucava o homem. E Cristo se fez pecado. Por isso que ele não colocou um cordeiro lá. Falou assim, olha, aquilo lá é o pecado de vocês que estão na cruz. Sim. E todo aquele que olhar para a cruz, ali naquele episódio, era o quê? Era curado. Mas aí que é interessante. Lá as pessoas demais, poderiam né? olhar sem qualquer sentido daquilo pelo qual estava olhando. Talvez não sabia, né? Será que sabia? Olhava de qualquer forma no Aquilo Antigo era uma Testamento. representação? Porque quando olhava de qualquer forma no Antigo Testamento para essa Apesar que ali serpente, na época não era a representação, estava mesmo acontecendo e mesmo. quando a né? pessoa olhava no Antigo Testamento para aquela serpente, ela vivia. Bastava olhar. Mas agora no Novo Testamento, o olhar tem que ser como o ladrão da cruz. Maravilha. É um olhar diferente. É. É um olhar que está vendo a vitória mediante a derrota que todos estão vendo. É isso aí. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele olhou com um olhar diferente. É o olhar da fé. O olhar da fé. É o olhar do arrependimento e fala, não, eu sei que esse aí, nós estamos padecendo aqui e nós temos motivo para isso, mas este mal nenhum fez. E eu estou vendo, e creu, né? Um creu. E disse, ó, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E como o homem só pode entrar no reino de Deus por causa da morte de Jesus. E o sacrifício perfeito. E quando entra o sacrifício, entra a paz, por conta da propiciação, né? A gente passa a ter paz com Deus. Agora, que paz é esta, né? Essa paz A paz hoje tem tantos sentidos, né? A paz, eu acho, eu sempre digo o seguinte, às vezes é melhor você ter inimizade com vários tipos de coisas, né? Seja lá por motivo que seja, nem que a inimizade é coisa boa, não. Mas se caso não tem outro, para ter, não tenha com Deus. Porque o pior negócio é o homem não ter paz com Deus. Porque o homem, quando tem paz com Deus, se há inimizade de alguém para com ele, então isso aí já fica mais tranquilo. Porque não é ele com aquela pessoa ou alguma coisa que está ali por motivo qual não gosta daquela pessoa, seja lá por motivo. Porém, agora, quando o homem tem paz com Deus, é sinal que Cristo interviu nisso. Ele é o mediador e através do seu sangue, a ira, lembra aquela ira que a gente falou? Não está mais sobre a vida dele, porque sobre ele há o sangue da propiciação, que é o sangue do Cordeiro de Deus. Né? Como disse Isaías, no Isaías 53, que diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Então é essa paz Isaías que já Cristo tem, exatamente, traz, essa paz maravilhosa. essa paz com Deus, essa paz de estar no Santo dos Santos, essa paz de não ter mais que ficar preocupado com sacrifícios, essa paz de não ficar mais ficar inquieto em querer satisfazer algo em Deus, porque já está satisfeito, né? Isso aí. Então a Já está em propiciação graça. então a propiciação é isso, né? É o Senhor nos tornar favorável, né? É o Senhor ele olhar para nós através do sacrifício de Jesus Cristo e assim nos tornar favorável. É como um professor me ensinou uma certa feita. A propiciação ela é feita para Deus. A expiação é para o pecado. Ou seja, a propiciação é o sacrifício voltado para Deus para que nós possamos ser aceitos. Agora é a expiação. A expiação já vem pro sentido horizontal, né? Porque não adianta entregar para Deus algo que está imundo, isso algo aí, que não está a expiação acabado e já perfeito. remove. O sangue de Jesus sobe como um sacrifício agradável a Deus, aplacando a ira de Deus. Então Deus, quando olha para um arrependido, olha Cristo, olha o sangue de Cristo, mas olha para esse arrependido lavado pelo sangue de Cristo. Aí vem o sentido horizontal da morte de Jesus, que é o lavar, regenerador e Poxa, legal. renovador que isso Cristo faz nas vidas. E tudo isso estava também no Antigo Testamento. Estava no Antigo Testamento. Né? Em forma simbólica, porém era um mandamento. Né? A gente lembra de Levítico capítulo 16, do bode emissário, né? Onde Arão pegava ali os dois bodes, lançava sorte, e um era para o Senhor, e o outro bode, o sacerdote colocava a mão sobre ele, e ali é como se estivesse passando, né, o pecado do povo para aquele bode, e soltava, afastava aquele bode para fora do arraial, né, para bem distante. Olha só que mensagem. É o que Cristo faz com a gente hoje. Para todo aquele que nele crê, ele pega agora o nosso pecado em Cristo, ele leva o nosso pecado para bem longe. Né, para bem longe, ele remove o nosso pecado. Agora, a nossa culpa. E nos lava, né? Né? Nos lava, nos torna justo. Purifica. Aí como é que pode, cara? A gente justo diante de Deus. Que poder é esse? E engraçado que existem tantas pessoas querendo te ajuizar diante de Deus. E Deus te justificou. E agora acabou. É justo. Né? Agora, uma coisa interessante, Felipe, assim, a expiação é a remoção da nossa culpa, né? Onde a propiciação, a expiação, toda essa obra de Cristo, e vale a pena que a gente lembrar uma coisa interessante. Eu tive uma experiência, porque falando da remoção de culpa que eu lembrei. Cristo, por meio da fé, ele remove a nossa culpa diante de Deus. Mas não devemos esperar, que isso aqui para a pessoa que está nos ouvindo, é que haja a remoção de um sentimento, de um pecado cometido. A remoção das nossas culpas é pela fé e já foi removida. Existem pessoas que falam assim, não, eu não fui perdoado ainda porque eu ainda não senti isso. Querido, nós só vamos ser perdoados por meio da fé. Não espere você sentir isso. Somos perdoados por meio da fé. Não espere o teu vizinho achar, aquela pessoa que viu você como era antes, lembrar dos seus pecados. Seus pecados já foram afastados. Foi colocado no bode e foi para bem distante de você. Então tenha paz. Ah, mas fulano cometeu isso, você cometeu aquilo, e eu me sinto tão mal. Não, se você se sente tão mal, porque você ainda entregou a sua vida totalmente a Cristo. Entregue teu caminho ao Senhor. Aí que tá, agora aqui entra o Salmo, né? Confia nele, e o mais ele fará. Exatamente. E isso é os nossos pecados. Então hoje, quando a gente vai descer à sepultura, entregamos a nossa vida ao Senhor,
Cara, não é mérito nosso, porque se for depender da gente fazer alguma coisa para sermos santos Sim. e sermos salvos, meu irmão, você está no sal. Você está no sal. É por meio da fé. E eu creio no Filho de Deus, no sacrifício dele, e você que está aí nos ouvindo também possa crer nessa palavra. Jesus Cristo, ele quer te dar a maior das vitórias. E a maior das vitórias é o perdão e a remoção do pecado. É como disse João. Quando ele apontou para Jesus vindo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que não encobre, que não disfarça, mas ele tira o pecado do mundo. E é isso que ele fez na sua vida. Creia nisso e receba a paz de Deus. Isso é o milagre da propiciação, é o milagre da expiação. Né? Foi para bem longe. A gente quer medir as ações de Deus de acordo com os nossos sentimentos. Mas a gente tem que medir as ações de Deus à luz da palavra. Beleza. Beleza. E a palavra que deve fazer essa mudança em nós. Isso, a gente e o nosso... permitir que a palavra faça essa mudança. Justo. Né? Que se a gente tiver, tiver os sentimentos do céu em nós, o entendimento das escrituras em nós, as culpas serão retiradas automaticamente. O milagre dessa cura, dessa cura, né? Por meio da fé, dessa redenção, a gente vai tomar posse dessa redenção. Né? Aí que é o detalhe, a gente está falando aqui, de repente existem pessoas que estão falando assim, caramba, mas aí a pessoa vai viver fazendo... Não, a gente está falando para aquele que entende o sacrifício de Cristo. Justamente. Isso não é margem para a gente viver de qualquer maneira. Não. Mas a gente tem que apresentar essa graça que é avassaladora. De fato é, né? De fato, essa graça nos constrange, né? Essa graça vai além de qualquer pré-julgamento, né? Qualquer coisa. Que... E quando nós somos realmente transformados, né? Não é... E somos alcançados pelo Espírito Santo, há uma mudança. É o metanoia. Né? Nós não nos santificamos para a salvação. Nós nos santificamos porque entendemos a apropriação, a expiação e que nossos pecados foram para longe de nós. E, por isso, buscamos a santificação. Né? Isso também já tem um outro papo para a gente discutir, porque as pessoas confundem o que é santificação e ser santificado pelo Senhor. Né? É uma progressão, santificação é um progresso, porém, nós já somos vistos por Deus como santo. Por exemplo, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Qual é a expressão do amor de Deus? As pessoas pensam, porque enviou o seu filho para que morresse em nosso lugar. Ok. Mas por que ele enviou o filho dele para morrer? Para desviar a ira dele, que o bombardeio vai ser tão grande que ele amou o mundo porque, olha, não quero que essa minha ira repouse sobre ele. Então o amor vem, vou enviar o meu filho. O amor é mais forte. O amor é mais forte. E ele expressa esse amor na criação, desde o início, né? Quando ele cria as coisas. Quando ele coloca o homem nesse mundo, né? Quando ele começa a criar todas as coisas em preparativo para o homem. E quando ele já de antemão já apresenta o Cordeiro, como o Apocalipse fala, que é conhecido antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então Deus já tem esse amor por nós, mesmo quando nós nem existíamos. E ainda como Davi, né? Ainda substância informe, né? Quando estávamos lá no ventre da nossa mãe, é mais profundo ainda. Isso. Mas Deus de antemão já sabia que precisaríamos ser resgatados porque somos obra-prima da sua criação. E o amor dele por nós é muito forte. É tão forte que a redenção ela foi providenciada antes de nós pecarmos. Antes da fundação do mundo já estava preparado. Né? E o amor de Deus é tão grande que ele nos livra daquilo que é a pior catástrofe que pode acontecer na vida de um homem, de uma nação, é estar debaixo da ira de Deus. Não é estar debaixo tem pessoas que têm medo de demônios. Que medo de demônios? Que medo de diabo? Você tem que temer a Deus. Né? A Deus, porque a pior coisa que tem, horrenda coisa, é cair na mão do Deus vivo. Então, a ira de Deus, devido à sua justiça, porque a ira de Deus, uma coisa que talvez você possa achar estranho, né? Quem possa estar nos ouvindo aí, a ira de Deus é santa. Ele tem todo o direito de mandar o homem para o inferno. Tanto é que Jesus disse, antes temei a Deus, que
pode matar e lançar a alma ao inferno. O próprio Jesus disse isso. Sim. Então, que nós possamos olhar com o Senhor com mais temor, porque é a graça nos alcançou. E se temos hoje a paz com Deus, é devido a essa propiciação, né, que é o sacrifício que nos torna favorável diante de Deus. Né? Ele está agora ao nosso lado. A forma vertical, né? A conclusão Isso. vertical do sacrifício de Jesus. Nos resgatou da nossa vã maneira de viver, ele nos mudou. E assim, essa mudança não é uma mudança assim, de nos tornar perfeito cidadão. Nós somos santos pecadores, ou pecadores santos. Sim. Né? Porque o próprio João disse, aquele que não tiver pecado, que disser que não tem pecado, ele é mentiroso. E sendo que o Senhor nos olha pela lente, que a lente é Cristo. Exato. Ele Somos aceitos assim. Igual Paulo fala em Colossenses, né? Leia pra gente. Colossenses capítulo 1, verso 13 ao 29. Acho que esse texto aí, ele expressa bem o que a gente está falando aqui no Resenha. Vamos lá, a palavra de Deus é maravilhosa. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então isso aí é uma ação de Deus, né? Ele que nos transportou. Na qual temos a redenção e a remissão dos pecados, que é o resgate. Este é a imagem do Deus invisível primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Fala alguma coisa pra gente aí, só Vamos esse começar aqui, cara. De trás do Pro final início. para o início. Quando ele fala, quem é que Deus reconciliou? Né? Isso é muito interessante. Pessoas, né? Até o gente. Evangelho de João somos nós, que fomos reconciliados com ele. Agora, quer coisas que estão na terra e no céu, né? Reconciliar-se, né? Isso aí é pano pra manga, hein? Aí vamos lá. No Antigo Testamento, aqueles homens que Isso morreram, é bom. que morreram pela promessa de Deus, eles estavam sendo reconciliados, eles seriam salvos pelo quê? É isso aí. Isso que é interessante, porque eles estão brigando lá nos outros países, lá na Palestina, lá os judeus, é porque eles não conseguem entender isso. O sacrifício de Jesus, o impacto da vida de Jesus. Eles acham, eu tenho por pai Abraão, mas eles não entendem que o próprio Abraão foi salvo por conta deste fato que aconteceria na história depois, durante anos. Decorrer de anos na história. Justo. Então, a gente vê os escritores hebreus, por conta disso, eles tiram o Novo Testamento e não conseguem conjugar as escrituras. Aí a gente vê os escritores hebreus falando que Abraão só fez aquilo tudo porque ele cria o quê? Na cidade que Deus era o arquiteto. Então, peraí. A gente vai ter essa cidade por quê? Porque teve a cruz. Então a gente vê que Abraão, que já estava no céu, representando no céu, não estava ainda no novo céu e na nova terra, mas estava perto de Deus, vamos dizer assim, estava gozando, já está gozando, né? Porque morreu em Cristo, estava salvo e reconciliado por conta daquele fato, que aconteceria bem depois. Estava na promessa. Porque para Deus não tem tempo. O Cordeiro é conhecido antes da fundação do mundo, mas lá na plenitude dos tempos é que acontece fisicamente o fato.
mas para Deus já havia ocorrido, para que todos aqueles homens do Antigo Testamento pudessem ser salvos. Maravilha. Jó tinha essa revelação. Com Jó disse, certeza. eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele usa o futuro. Se levantará. Nós hoje podemos dizer, eu sei que o meu Redentor vive e já se levantou. Meu Né? Deus. É isso aí. Rapaz. A revelação que já tinha, né? De Cristo, da forte. propiciação, da remissão. Eu sei que o meu Redentor. Então, Jó ele já tinha a revelação que ele, para chegar perto de Deus, ele necessitava de um resgate. Embora ele, na época dele, ele respeitava o tempo e sacrificava para os filhos. Mas ele entendia no íntimo, no espírito, que aquilo ali ele tinha que fazer constantemente, mas que viria um resgate definitivo. Pelas suas declarações. Mas só que ele vivia o tempo e no espaço que Deus preparou. Não podia mudar aquele momento em que Deus havia preparado para ele tudo viver. estava escrito, né? No Antigo Testamento é sombra das coisas futuras, tudo, a propiciação, a morte, quando Adão e Eva, os dois pecaram, e a morte daquele, eles vieram com aquela folhinha de figueira, ou seja, eu tenho para mim como fosse ali um esforço humano para a sua própria redenção, mas não, tem que haver derramamento de sangue e de um cordeiro. Então ali já estava anunciando o evangelho. E isso nos tira a ideia, Léo, de que a gente vê no Antigo Testamento um Deus que não tem graça. Que a graça do Antigo Testamento é avassaladora, Justo, assim como a graça do Novo é avassaladora. Justo. A graça para mim, ela está do início ao fim. Né? A graça para mim, eu acho que às vezes pode ser um pouco assim de arranjo teológico, né? E assim, para caber um pouco dentro da dispensação, no caso os dispensacionalistas, e eu não aqui não queremos entrar em discutir em linha teológica, mas assim, a graça, o favor de Deus, a gente vê, cara, desde lá do Antigo Testamento, principalmente no tocante à salvação. No tocante à salvação. E Deus vem desenrolando a história até chegar a Jesus Cristo e vir um sacrifício perfeito. Por isso ele teve que morrer. Né? Por isso ele teve que ali oferecer. Então, a morte de Cristo ele tem as perspectivas. Primeiro, propiciação, que é direto para Deus, dar ao Pai algo que o satisfaça para aplacar a ira dele, que vai cair sobre o mundo, sobre todos aqueles que não creram em Cristo Jesus, que não receberam Jesus, como está lá no Evangelho de João, capítulo 1, né, do versículo 12 em diante, que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhe o direito, né, de se tornarem filhos de Deus. E 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, no finalzinho, Jesus Cristo que nos guarda da ira vindoura. Então, assim é a obra de Cristo em nossa vida. E assim, é uma coisa gloriosa, porque, olha, Pedro diz o seguinte: vós foste comprado, não foi com nada corruptível, né? Não foste com prata, não foste com ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. E que ele um dia há de requerer esse sangue. E graças a Deus, mediante a sua graça, nós nos rendemos a ele. Exatamente. E fomos comprados. E agora ele pagou. É redenção. Entender a salvação pela ótica do céu, a obra redentora de Jesus pela ótica do céu, me faz viver de uma forma muito diferente no meu interior. Como eu lido com as minhas fraquezas, com as minhas dores, com as minhas dificuldades, com as minhas limitações. Muito bom. Porque a gente passa a entender a graça de uma forma incrível, de uma forma singular. Maravilha. E isso faz bem. E a segurança. Porque o mundo, hoje em dia, o mundo nos lança culpa. O mundo nos lança informação. O mundo coloca o dedo na nossa cara e nos faz perguntas. E Deus, ele vai nos tirando essa culpa, ele vai fazendo um trabalho na gente emocional também. Quando eu entendo a graça, ela vai me curando, né? Desses traumas.
que às vezes a história nos deixa, né? A graça, ela nos constrange, né? A graça é uma coisa assim que é graça. É triste É quando uma eu... coisa assim que a gente quase não tem muita palavra para explicar quando- o que é a graça. Exatamente. E é interessante isso, porque quando você faz um estudo sobre os Salmos de Davi, o que me parece é que Davi, antes dele cair em pecado com Betseba, os salmos dele, ele sempre compõe assim: eu desbarato exércitos, eu faço isso, eu faço aquilo em nome do Senhor, claro, e tal, mas parece que Davi está se sentindo num grau muito superior. Quando ele peca, ele fala: sonda-me, Senhor, e me Meu conhece. Deus. Eita. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos eternos. Então, parece que a queda de Davi faz bem para ele. Uhum. Porque ele chega num patamar, num estágio em que Deus sempre queria que ele nunca saísse. E essa é a graça de Deus. Eu vou até tentar assim, não melhorar, mas assim, eu pegando essa tua fala, né, de Davi chegar para onde ele não deveria. Eu acho que existe algumas quedas, existe alguns fracassos na vida do homem que serve de instrumento para fazer o homem chegar aonde realmente ele nunca esteve e aonde Deus quer que ele Amém. quer que ele esteja. Amém. Então, são a maneira de Deus trabalhar na vida do homem. Deus quebra. Às vezes aí o cara tá antes. Você não vê o próprio Isaías? Ele chegava antes de Isaías 6. Quantos ais Isaías colocava o dedo no nariz das nações, do povo de Israel, e falava assim: ai de ti! Ai de ti! Ai de ti! Mas o dia que ele se deparou com o Senhor, ele falou assim: ai de mim. Porque agora ele viu seus pecados. Eu sou homem de lábios impuros. Porque quando a gente vê... Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Vou morrer. Quando a gente contempla a santidade de Deus, é como se a gente estivesse nos olhando no espelho. Assim, refletindo, né, o que nós somos. Justamente. Porque a gente perde muito de vista nós mesmos. Porque a gente passa muito a olhar para o outro, né? A gente está preocupado com a vida do outro, a gente está preocupado em ver o que o outro está fazendo. Ainda mais hoje em dia, né? A aceleração do mundo da informação. A gente quer saber quem casou com quem fez não sei o quê. E eu? Como é que eu sou? O que eu faço? E acaba perdendo. A gente perde vista, a noção, né? E assim, a gente olhar para nós e a gente vê o quanto nós precisamos da graça, quanto nós precisamos do sacrifício de Jesus. E assim, temos sempre em mente o sacrifício da cruz. Fico maravilhado, Felipe, por esse tema, essa pergunta. Você que está nos ouvindo aí, mande aí mais aí de perguntas, coloque aí embaixo aí de alguma coisa assim, nos ajuda aí, né? A divulgar e colocar, olha, eu gostaria de saber sobre isso, compartilhe. Se você acha que alguém possa ouvir, está precisando, né, de ouvir, de ter um entendimento, o que é a propiciação, por que Jesus Cristo morreu, né? Compartilhe aí e deixa aí um joinha e Deus há de nos abençoar aí. Felipe, uma palavra que você possa aplicar na vida de alguém dentro desse tema, de tudo que foi falado aqui, o que você poderia aplicar para a gente encerrar esse resenha aí que é maravilhoso? Me veio à mente um verso do Salmo de Davi, né? Que Deus ainda nos assistia quando a substância ainda informe. Deus já nos conhecia de antemão, né? Antes de tudo, antes de estarmos no ventre das nossas mães e quando estávamos no ventre das nossas mães, Deus já nos conhecia, já sabia das nossas limitações, já sabia do curso da nossa vida. Por isso Deus preparou um sacrifício, porque Ele sabia que nós não somos perfeitos. Então devemos nos agarrar a esse sacrifício e tomar posse desta herança da graça redentora de Cristo, dessa propiciação e dessa expiação de que nós somos lavados e somos co-herdeiros em Cristo Jesus. E um dia nós já somos propriedade dele, mas ele vai nos levar como propriedade para o seu reino e para a sua glória, nos novos céus e na nova terra. Maravilha, maravilha. Que fique aí essa palavra no seu coração, por meio da fé, né, onde você esteja aí, que essa palavra possa alcançar o teu coração e com a ajuda do Espírito Santo, e que vai falar bem melhor, que tudo isso aqui seja apenas um instrumento
um canal onde a palavra de salvação chegue até a sua vida. Deus abençoe tua vida. Felipe, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto aí. Amém? E que o Senhor possa abençoar a nossa vida aí, em nome do Senhor Jesus. Amém.